Oi. Oi, tá me ouvindo? Pra cá e eu saí. Só tem que talvez ficar em. Bless his name, he sets me free. Bless his name, he sets me free. And oh, the blood, the precious blood, I am trusting in the cleansing flood. Bless his name, he sets me free. Bless his name, he sets me free. And I know my sins are washed away. I know my sins are washed away. And I'm free, I'm free. His name, he sets me free. Bless his name, he sets me free. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse nosso quarto episódio do Conhecendo os Projetos do Exército de Salvação. Para mim é uma alegria estar aqui com você e seja muito bem-vindo para ficar esse tempinho, essa tarde com a gente. Nós estivemos nesses 3 últimos episódios na região sudeste do Brasil, conhecendo esse lindo trabalho realizado por aqui, mas hoje eu convido você para que possamos viajar para o norte do Brasil, esse maior região do Brasil,
para estarmos conhecendo esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado ali no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista. E para fazer parte deste momento, eu gostaria de convidar a Tenente Jaqueline, que é responsável ali pelo projeto Pontes, no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Jaqueline. Boa tarde. Obrigada por Boa tarde. Obrigada por aceitar esse convite e através dessa live, através deste programa, né, de estarmos aqui conhecendo um pouco mais desse trabalho social realizado pelo Exército de Salvação e esse trabalho maravilhoso que nós gostaríamos de conhecer a fundo o que tem sido feito aí com esse trabalho com os refugiados venezuelanos. Boa tarde, Jaque. Então, conta para nós um pouquinho de você, de onde você é, a sua história. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline, como a Iane que já falou. A gente está de máscara porque, na verdade, eu estou com algumas convidadas aqui do meu lado. E como estamos no ambiente de trabalho e coletivo, com a situação que vocês sabem que a gente está vivendo, então temos que tomar esses devidos cuidados. Espero que esteja sendo tranquilo para escutar, né, o áudio, mas qualquer coisa vocês avisam. Tá. Só antes de você se apresentando, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado desde os 3 episódios e hoje nesse 4º episódio. Temos também um público muito especial hoje, que é o Colégio de Cadetes, né, que está fazendo parte como uma aula sobre refugiados e está aqui nos assistindo. Então, obrigada pela presença de vocês, na pessoa do Major Mário Wilson, né, que está dando essa aula. E tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês, como aprendizado, através dessa história e do trabalho que está sendo realizado ali, que a Jaqueline vai estar apresentando para nós. Então, sejam bem-vindos a todos os demais que está nos acompanhando em vários lugares. Temos gente aqui da Argentina, do Uruguai, estou vendo aqui pelos comentários, e vários estados do Brasil também estão aqui com a gente, Roraima, né, norte do Brasil também está aqui com a gente, com um fuso horário diferente que eu descobri ontem, 1 hora a menos, né, então aí é 2 horas, né, Jaque? Isso. Então, estamos aqui para conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso, então pode continuar se apresentando, Jaque. Então, eu nasci na cidade de Recife, mas como já morei em outros lugares, algumas pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de saber de onde eu sou. Então, eu sou de Recife, nasci, fui criada nessa cidade maravilhosa. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena, tá? Depois, eu fui atendida pelo Exército de Salvação, cheguei no Exército de Salvação, ainda era pequena, atendida pelo centro social que a gente tinha lá na Torre, na verdade ainda tem, e tem uma história muito larga dentro do Exército, como atendida, como membro da igreja, né, soldado, jovem soldado e etc., e depois como colaboradora no próprio centro, né, voluntária e tudo isso, e colaboradora em outras partes também. Então, tem uma história larga dentro da parte social do Exército e de várias frentes, né, estando em vários âmbitos, em vários papéis. Então, dentro da minha história, acredito que é isso. Aí depois me tornei oficial do Exército em 2017, assumi uma igreja em Natal e em 2018, então, fui nomeada, a princípio por uma nomeação temporária e depois definitiva, para cá, para o estado de Roraima, cidade de Boa Vista. Bacana. E vale lembrar que eu e a Jaqueline, nós temos uma história, né, Jaqueline? Nós nos conhecemos lá quando adolescentes no Nordeste, que eu também sou paraibana, nordestina, para vocês que não sabem, apesar de eu não ter sotaque, eu sou paraibana, e nós tivemos um bom tempo ali nos vários acampamentos que tínhamos de jovens do Nordeste, então nós nos conhecemos ali, e também participamos um ano compartilhando do Colégio de Cadetes, né? Eu estava no 2º ano, a Jaqueline estava no 1º ano, então a gente tem uma história aí, né, Jaque? Então, fiquei muito maravilhada desse trabalho maravilhoso que está sendo ali realizado em Roraima. Para quem não sabe, é o projeto mais novo do Exército de Salvação. E nós agora podemos dizer que nós estamos em todas as regiões do Brasil. O Exército de Salvação está com trabalho em todas as regiões do Brasil.
Então, Jaque, fala para nós sobre esse projeto que é no estado de Roraima, cidade de Boa Vista, que também, para mim, eu digo que eu conheci várias, eu tive que fazer uma lição de casa aqui para entender um pouco, voltar lá em geografia, para entender um pouquinho de Roraima, porque eu trabalho com venezuelanos, mas não é bem na fronteira, né? Então, conta para a gente como que é esse trabalho, a cidade, como um pouquinho de tudo isso para nós. Ok, então vamos nos localizar primeiro geograficamente, né? Algumas pessoas confundem Roraima com Rondônia. Rondônia fica ali mais perto do Acre, né? Um pouquinho mais para baixo. Roraima é mais para cima, assim, é quase tipo ou saindo ou entrando, né, no Brasil, depende do ponto de vista. Sim. E aqui, a fronteira, na verdade, ela fica numa cidade chamada Pacaraima, né? A fronteira diretamente com a Venezuela fica numa cidade chamada Pacaraima. E de Pacaraima até Boa Vista é mais ou menos uns 300 quilômetros, né? Então, não é tão próximo, mas a gente praticamente tem um trabalho ligado, né? Entre Boa Vista e Pacaraima. E eu vou contar um pouquinho da história e também já fazendo, eu sei que é longo, vou tentar resumir o máximo, já conectando vocês no contexto de Boa Vista, porque é complicado entender o que acontece aqui se você não entende que é muito novo até para as pessoas que estão trabalhando aqui, que estão aqui, é novo para o Brasil, né, essa situação da crise migratória e dessa organização chamada de Operação Acolhida, que temos aqui no estado de Boa Vista, no estado de Roraima, cidade de Boa Vista. Então, em 2018, isso mais colocando já dentro da história do próprio projeto, em 2018, mais ou menos no mês de maio foi vindo para cá alguns oficiais estrategicamente para conhecer e saber a situação que estava acontecendo aqui, porque já tinha se iniciado a crise migratória, né? E esses meses foram os meses que alguns oficiais vieram para entender, para ver como que a gente poderia, de alguma forma, estar atuando. No final de junho de 2018 ainda, veio duas oficiais, a Paula e a Daisy, né, a Major Daisy e hoje capitã, né, que na época era tenente Paula, vieram aqui já com uma proposta de iniciar um trabalho, porque eles já tinham tido contato com uma casa de acolhimento a mulheres que passaram por alguma situação, seja de violência ou de risco de violência. Então, essas mulheres estavam dentro dessa casa, a princípio mulheres, mas depois também ampliou-se para a população LGBTI+, por causa da questão de vulnerabilidade dentro de um contexto migratório. E dentro dessa casa, a proposta do Exército era fazer um trabalho preventivo com as crianças, com relação à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, né, de maneira lúdica, que normalmente a gente utiliza o CLAVES, né, que é a parceria que a gente tem com esse programa. Então, seria para aplicar o CLAVES nesse sentido e fazer algumas atividades de bons tratos em família e algumas conversas com as mulheres, inclusive da parte de violência doméstica, trazendo a lei brasileira, né, visto que era a população migrante. Isso era as primeiras atividades para ir tentando se encaixar e entender como a gente poderia apoiar nesse trabalho. Agora, falando um pouquinho de como acontece essa questão da crise migratória, chegada e como é que é esse contexto aqui dentro. Na cidade de Pacaraima, nessa entrada, foi montado pela Operação Acolhida, que é a Forças Armadas Brasileira, né? Eu falo a Forças Armadas porque, na verdade, entre as três, né? Entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Temos representante de todos dentro da Operação Acolhida. Então, eles montaram um posto de triagem na entrada da fronteira, onde nesse posto de triagem, eles recebiam os migrantes e já tinha o acesso a alguns direitos, mesmo sendo migrantes, refugiados no Brasil, a gente tem uma lei específica, né, a lei dos refugiados, e ele dá bastante direitos a esses migrantes ao chegar aqui para acolhê-los mesmo. Então, por isso que o nome da operação é Operação Acolhida. Então, eles chegavam e já conseguiam fazer uma coisa que eles chamam de permisso, que é uma primeira permissão para depois ir para um outro lado do posto de triagem para tirar a documentação chamada de protocolo, que é equivalente à nossa carteira, né, de registro normal, a nossa identidade.
E depois dessa documentação, e aí eles podem escolher, quando vão fazer o protocolo, se eles querem situação de refúgio ou situação de residência temporária. E aí eles escolhem isso na hora. A situação de refúgio é uma proteção, né, para a pessoa que está vindo, que significa que, de uma certa forma, ela está em risco de retornar ao seu país. E a questão da residência temporária, que é um pedido para morar aqui por um período, já que está passando por esse momento. Então, o migrante ele tem direito de decidir na hora do protocolo. Depois disso, eles fazem o próprio CPF, que ajuda nessa questão. A gente sabe, brasileiros sabem que o CPF nosso é o nosso registro financeiro. Então, para a gente fazer qualquer movimentação e entrar na questão financeira, na questão de renda no país, a gente precisa do CPF. Se você pensa hoje, por exemplo, em tempo de pandemia, esse direito é super importante para eles conseguirem o auxílio emergencial. Então, é super importante explicar isso para vocês, que esses direitos garantidos no início ao migrante já dá uma certa proteção da entrada dele no país e do acolhimento e de todo o resto do desenvolvimento que ele vai necessitar. Então, tem esse posto de triagem que fazia esse atendimento, depois a maioria tinha o objetivo de vir para a Boa Vista, a grande maioria, né, quase 100% deles queriam vir para a Boa Vista. E, a princípio, uma grande dificuldade é que eles vinham até caminhando, né? A gente tem relatos de pessoas que vieram caminhando em várias situações. Em situações de gestantes, né, gravidez, que vieram caminhando, pessoas que vieram caminhando grávidas, com filhos pequenos, pessoas que vieram caminhando e tinham filhos com deficiência e todas essas coisas. Então, era uma situação muito complicada esse translado de Pacaraima para cá. A princípio, percebeu-se nas conversas com o migrante que eles vinham para cá caminhando porque não tinha noção da distância. Um dos primeiros atendimentos que fizemos aqui no Centro de Convivência e Atendimento Psicossocial, aqui, o Projeto Pontes, foi justamente mostrar, explicar para eles a dimensão do Brasil, porque eles não tinham tanta noção do distanciamento, do deslocamento. Então, assim, não eram 50 quilômetros, que já é muito, eram 300 quilômetros, né, mais ou menos, ou aproximadamente 300 quilômetros. Então, era uma situação bem complicada, que posteriormente, né, agora já estamos bem avançados com essa questão da Operação Acolhida. Quem viu aquele vídeo que foi passado pelo Quartel Internacional, pôde ver um pouquinho desse trajeto também, e aí pode entender um pouco melhor do que eu estou falando. Algumas pessoas ajudavam com caronas, e esse tipo de coisa, e outras pessoas vinham realmente caminhando até o final, passava quase 3 dias nessa caminhada, e, pasme, a lateral desses espaços, a maioria é reserva indígena, então você não tem casas, propriedades que possa dar esse auxílio nessa caminhada, então, o que dificulta ainda mais esse trajeto até a cidade de Boa Vista. Esse ano, dentro da Operação Acolhida, tinha também um programa que trazia de ônibus para cá. Então, já estava realmente bem mais evoluído, né, desde o início da crise migratória. Pronto. Dentro de todo esse contexto aí, o migrante chegando em Boa Vista, são muitas pessoas mesmo. Então, entra as agências da ONU, normalmente elas têm, cada uma tem um mandato diferenciado, e elas entram para justamente garantir os direitos básicos dos migrantes. A Acnu, que é uma das agências da ONU, que é justamente responsável pela questão dos refugiados e desse acolhimento aos refugiados. Eles montaram em Boa Vista abrigos, a princípio com carpas, né, que é chamado em espanhol carpas, mas em português é aquelas barraquinhas de camping. A princípio com isso, ou aquelas barracas maiores, também barraca de acampamento, mas aquelas grandes que alguns já podem ter visto em fotos, ou até na novela da Globo, que foram doadas algumas para lá, que é uma branca que tem escrito Acnu em azul. Então, a maioria, os refúgios inicialmente era feito com essas, tá? E as pessoas moravam nesse refúgio. Hoje, nós temos 11 desses abrigos. Né? Quando eu cheguei aqui, eram 7. Agora, nós temos 11 desses abrigos. E temos abrigos com capacidade de 300 pessoas, como temos abrigos com capacidade de 1.500 pessoas, dentro desses 11. E em Pacaraima, nós temos 2, um abrigo que é de passagem e um que é específico de indígena. Aqui em Boa Vista também tem um que é específico de indígena, que é o abrigo Pintolândia. Ele é específico para os indígenas. Ok. História do Projeto Ponte nesse contexto. Nós começamos, então, a atividade na casa
da casa de acolhimento, depois passamos para atendimentos dentro desses abrigos, ainda com a proposta de orientar as mulheres, né, na prevenção de violência e tudo isso, porque a gente sabe que nesse contexto que eu contei para vocês, migratório, pode acontecer diversas violências e infringir os direitos, principalmente das populações mais vulneráveis, que são mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e a população LGBTI+, que acaba também entrando nesse processo, então, de vulnerabilidade. E aí a gente tinha a proposta de dialogar, de fazer roda de conversa, de informar, né, e fazer algumas atividades lúdicas também, porque nesse contexto a questão do emocional é bem afetado, né, para até seguir adiante, pensar novas propostas e tudo isso. E o que acontece? Nós começamos fazendo essas atividades dentro dos abrigos. Nesse processo, surgiu a oportunidade de montarmos um centro de atendimento, de convivência e atendimento psicossocial, justamente por causa da demanda, que estava muito grande, e os equipamentos públicos, que a gente sabe, o CRAS e o CREAS, normalmente são centros que são voltados para esse atendimento psicossocial, né? O CREAS com um atendimento mais especializado, né? E o CRAS com um atendimento mais preventivo. Mas o CRAS e o CREAS daqui, a gente só tem um CREAS em Boa Vista, temos mais alguns CRAS, mas CREAS só tem um em Boa Vista, e o de Boa Vista meio que atende quase todo o estado, né? Temos um em Pacaraima também, mas o equipamento mesmo em si montado, ele é mais equipado aqui em Boa Vista, e os outros acaba sendo mais atendimentos daqui sendo deslocados para lá. Então, com o contexto migratório, tantos migrantes chegando, a gente tinha uma média, na época que eu vim para cá, um dos meses estava com uma média, quando reabriu a fronteira, estava com uma média de entrada de 1.000 pessoas dia. Então, é muita gente entrando. Então, para esses equipamentos estava sendo complicado. Então, a gente entrou com a proposta de fortalecer a rede local com o atendimento psicossocial, em parceria com uma das agências da ONU, UNFPA, que é o Fundo da População das Nações Unidas, que eles têm a proposta justamente de cuidar da questão de populações em gerais, seja populações que estão em vulnerabilidade mais específicas, como a população LGBTI+, como outras organizações da população em geral, e desenvolvimento de população. E eles, claro, eles são parceiros, na verdade, da União Europeia, que eram os financiadores nossos ano passado, através, então, da agência UNFPA. Então, montamos em 2019, em janeiro, a gente inaugurou o Centro de Convivência e Atendimento Psicossocial, que temos hoje, chamado Projeto Pontes. Pensando na questão de pontes mesmo, pontes que ligam, que encurtam caminhos, pontes que, né, fazem pontes entre parceiros e os usuários, beneficiários, ponte entre parceiro e parceiro, enfim, que ajuda nessa questão da conexão, né, para os atendimentos e a proteção ao migrante. Então, assim surgiu o nosso centro. Bacana. E é importante, como a gente observa, que é um trabalho total de redes, né? O Exército de Salvação não está sozinho ali catando as pessoas na rua. Não funciona assim. Ela explicou muito bem como funciona. É um trabalho governamental, como ela falou, Marinha, Exército, Aeronáutica, todos estão bem envolvidos ali, recebendo esses imigrantes refugiados, que daí direciona para a CRAS, para a CREA, para o Exército de Salvação, e a partir daí que é o trabalho que é feito. Então, fala para a gente, quando é encaminhado essas pessoas, qual que é o tipo de público que o Projeto Pontes recebe e são encaminhados para vocês? Nós trabalhamos com a família em geral, mas o nosso público específico são os vulneráveis dos vulneráveis, porque qualquer migrante numa situação como essa está em vulnerabilidade, independente de qual seja o perfil dele. Mas a gente trabalha com as mulheres, né, com crianças, com idosos, população LGBTI+, e pessoas com deficiências. Todos que estão em maior vulnerabilidade é o nosso público. E a gente recebe de diversos e trabalha de acordo com a família mesmo. Especificamente, a gente também trabalha com as situações de violência, né? Já meio que fortalecendo o CREAS, que são situações mais de especialização mesmo. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de SGBV,
é uma sigla internacional para sobreviventes de violência baseada em gênero. Então, a gente trabalha com esse público que já sofreu a violência e agora precisa de um acompanhamento para reorganização de sua própria vida. A gente trabalha também com sobreviventes, dentro desses sobreviventes de violência baseada em gênero, ainda tem o recorte de tráfico de pessoas. Então, se uma pessoa também já passou, e como a Iene que falou, é um trabalho em rede. Então, não que a gente faz todo, até porque não tem, né? A gente não tem essa expertise de fazer todo o processo numa questão de tráfico de pessoas. A gente trabalha junto com as redes, a gente aciona, se ele veio por demanda espontânea para a gente aciona a Polícia Federal, a gente aciona a OIM, a gente aciona todas as redes que estão próximas para nos ajudar nessa questão do manejo desse caso, né? Ainda a gente tem uma rede um pouco fragilizada. Não sei se vocês acompanharam a live que teve agora, né, dos 20 questões para entender o tráfico de pessoas. Quem não acompanhou e puder depois rever, muito bom. Gente, olha, vale a pena mesmo, de verdade, porque tem muita coisa que a gente não sabe, mas está ali do nosso lado que a gente pode, de repente, ajudar. E a gente é região de fronteira, né? Agora, dia 30, teve, né, o Dia Internacional, então, falando um pouco sobre essa temática. Região de fronteira. Então, na região de fronteira tem muito mais facilidade, né, de acontecer essa questão do tráfico de pessoas, porque pode passar clandestinamente em terra, né, via terrestre. E aqui a gente tem duas fronteiras, então somos realmente bem vulneráveis com relação a essa situação. Temos a fronteira com a Venezuela e a fronteira com a Guiana. Então, são duas fronteiras abertas que podem passar tranquilamente. Como eu falei no início, eu fiz a tarefa de casa e eu posso fazer uma prova sobre essa geografia, né, de Roraima, os países que estão fronteiras ali com essa região norte. Né? Então, como a Jaque falou, são fronteiras. Então, vale ressaltar que o Exército de Salvação, ele combate, sim, o tráfico de pessoas, ele conscientiza, nós estamos vestindo essa camisa todos os dias, ao redor do mundo, o Exército de Salvação combate. E para quem não tem o conhecimento, nós compartilhamos vários cartazes, né, sobre a conscientização. Então, nós participamos de uma websérie promovida pela Asbrad, 20 séries para entender o tráfico de pessoas. Então, como a Jaque falou, se você não viu, vai no YouTube, escreva Asbrad e você vai ter ali todo o conteúdo sobre o que é o tráfico de pessoas, trabalho escravo. E aí nós estamos também envolvidos nisso, Exército Salvação, como a Jaque falou aí, que ela está de linha de frente na fronteira, nessas duas fronteiras, e também nós temos aqui também o trabalho de Uruguaiana, também, que é a fronteira com a Argentina, que também tem essa vulnerabilidade muito grande com a questão de tráfico de pessoas. Então, se conscientize, tome nota que o tráfico de pessoas existe aqui no nosso país também. E é interessante ver que eles também recebem pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas, e aí esse trabalho está sendo desenvolvido, né? Então, o público maior que o projeto Pontes atende a mulheres e crianças em questões de vulnerabilidade, violência, tráfico de pessoas. E, assim, é grandioso para você que está conhecendo, como eu estou conhecendo hoje também. E tem gente do mundo inteiro aqui nos assistindo. Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai. A Lola, que esteve aí com vocês também, manda um beijão. A equipe do NUDE aqui do projeto. Beijo para ela. Mais uma vez, obrigada mais uma vez pelo apoio de vocês e vários outros colegas ao redor do Brasil e do mundo que está nos acompanhando. Nós queremos agradecer e não esqueça de compartilhar, porque essa live a gente não mede até onde vai chegar e sempre com a questão de visibilidade para o Exército de Salvação, de apoio também, como eu sempre menciono. Então, compartilhe, por gentileza, eu te agradeço muito. E obrigada mais uma vez por sua presença aqui e também o Colégio de Cadetes. Beijo, queridos. Meu tempo de Colégio de Cadetes foi maravilhoso. Espero que mesmo nessa pandemia vocês estejam aproveitando e fazendo tudo o que é possível e curta bastante, porque isso passa e fica só a saudade. Então, continuando, com essa demanda, esse público gigante que vocês trabalham em redes e atendem, quantos funcionários que vocês têm, quantos voluntários, como que funciona a questão de voluntariado, a questão também, acredito que você deve falar, quando o Exército de Salvação convidou também oficiais do Brasil, né, para se voluntariar, para estar aí te ajudando. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Só antes de entrar só fechando sobre a questão do público, o ano passado a gente trabalhava mais dentro dos abrigos. Esse ano a gente continua atendendo os públicos dos abrigos por encaminhamentos ou algumas atividades aqui no centro, que agora, por enquanto, por causa da pandemia, está um pouco fechada.
Mas a gente também está atendendo pessoas em situação de rua e o que a gente chama de ocupações espontâneas, que é conhecido como, no resto do Brasil, como invasões. Mas a gente tem tentado ter esse cuidado de mudar a nomenclatura. Então, sobre a questão de funcionários, o ano passado nós estávamos trabalhando com uns 10 funcionários, colaboradores, né, contratados, eu que faria 11, e eu recebia mais ou menos por mês, 2 voluntárias do Exército. Tinha alguns meses que vinha uma só, mas era em média 2 por mês para fazer esse trabalho. Acho que voluntários também, desculpa, esqueci de falar de voluntários. Também, o ano passado a gente recebeu, inclusive alguns voluntários que recebemos no ano passado, hoje é os nossos colaboradores. Hoje a gente conta com uma equipe, agora, atualmente, de 8 pessoas contando comigo, né? Temos 7 colaboradores contratados, mais a minha pessoa, estamos contratando mais 2 no momento, graças a Deus conseguimos junto aos parceiros, né, conseguimos abertura para a contratação de mais 2 pessoas, porque agora, quando as coisas começam a acontecer novamente, já era complicado com o pouco que tínhamos, fica ainda um pouco mais complicado com os atendimentos. Então, os nossos funcionários são psicólogos, assistente social, no momento a gente está com uma psicóloga, uma assistente social, 2 educadores, uma cozinheira, uma auxiliar de serviços gerais e uma ADM, né, são os 7 colaboradores que temos hoje. O ano passado a gente tinha uma média de atendimento mensal de mais ou menos 5.000 pessoas, porque a gente ia para dentro dos abrigos, fazia as atividades lá dentro dos abrigos, a gente tinha os encaminhamentos e os atendimentos aqui dentro, mas a gente tinha 2, pelo menos, por setor, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, tínhamos uma advogada o ano passado, esse ano a gente ainda não está tendo, por alguns motivos, a gente não está tendo ainda agora, mas é uma pretensão do projeto, porque é super importante, até para o manejo nas situações de tráfico de pessoas e exploração do trabalho. Bacana, bacana. E essa quantidade de gente, que claro, a gente está falando em números, você vai falar também sobre a questão da pandemia, mas estamos falando também isso antes da pandemia, né, de todo esse público 2019, que foi o trabalho mais forte, mais voltado ali onde desempenhou e se iniciou outros trabalhos também, além desse projeto Pontes. E a pergunta que não quer calar, como que é sustentado esse projeto? Quem são os investidores? Quem são os apoiadores? Patrocínio? O ano passado, como eu falei, a gente tinha o financiamento da União Europeia, que cobria praticamente quase todo o projeto, e a gente tinha também um projeto do ELAME, que cobria a vinda dos voluntários do Exército de Salvação no Brasil, e ainda alguns outros gastos que acabavam ajudando na questão do desenvolvimento do projeto. Esse ano a gente teve bastante dificuldade no sentido de encontrar um outro parceiro que abraçasse igual a União Europeia, no sentido de cobrir quase todo o programa. Mas fomos muito abençoados com o pessoal da Suíça, com alguns dos Estados Unidos, em tudo isso que fizemos alguns projetos para nos sustentar aqui. Primeiro, um projeto de emergência, que durou, acho que 2 ou 3 semanas, para fazer o link entre a saída do financiador anterior para o novo financiador, e como a gente ainda estava em discussão com um financiador esse ano que não deu muito certo, por alguns motivos, e aqui não dá para explicar todas as coisas, a gente teve ainda da Suíça, né, dentro de um programa que o próprio Exército de Salvação tem para os projetos sociais, a gente conseguiu um projeto de 5 meses. E agora a gente está finalizando o projeto de 5 meses, que se estendeu um pouco mais pela questão de pandemia, algumas atividades não aconteceram, então isso ajudou para que ficasse um valor para dar continuidade por um pouco mais de tempo, mas estamos em negociação agora para um outro financiador que vai abraçar também, como abraçou a União Europeia, vai abraçar o projeto quase que completo, digamos assim, em algumas coisas. Fora isso, a gente vai buscando outras parcerias e outras fontes, né, para algumas coisas que até nem são cobertas, assim, pelo projeto geral. Então, agora, por exemplo, a gente teve a oportunidade de escrever um projeto para a L'Oréal, pensando na questão de meio de vida e continuidade da vida dessas pessoas que vão ficar aqui, porque também, no início, a gente tinha um trabalho muito emergencial.
as pessoas estavam sendo atendidas com necessidades muito básicas, de um espaço para dormir, que não era o ideal, mas pronto, um espaço para dormir, um local para tomar um banho, uma comida, assim, as 3 refeições diárias. Eu falo a gente no sentido de operação acolhida. E agora a gente passa para um outro patamar, porque já tem pessoas há 2 anos, há 3 anos no espaço, a gente não sabe que a crise da Venezuela não vai acabar tão rápido, então as pessoas não vão retornar, então elas precisam dar continuidade à sua vida. Então a gente pensa agora em soluções mais duradouras, né? E esse projeto que a gente escreveu para a L'Oréal, por exemplo, ele vai pensando nesse sentido, de dar suporte, e a gente pensa num público mais vulnerável de todos, nesse sentido de dar esse suporte, e não só o suporte no sentido de empreendedorismo, por exemplo, mas o suporte de empoderamento e o suporte psicológico para lidar com tudo isso, visto que a gente atende pessoas sobreviventes de violência baseada em gênero, por exemplo, que são negados muitos direitos, e para que a pessoa realmente consiga dar continuidade à sua vida, às vezes só simplesmente você fornecer uma ferramenta trabalhista, uma ferramenta financeira, não vai ser o suficiente para que ela possa dar continuidade. Ela precisa de um suporte psicológico, ela precisa ser empoderada, se entender nesse processo, se entender na sociedade, perceber que ela pode contribuir de alguma forma para essa sociedade, que ela tem habilidades e força para isso. Então, tudo isso parte de um processo de desenvolvimento psicológico mesmo, né? De um suporte psicológico, de um suporte psicossocial, que é o nosso carro-chefe. Então, agora os nossos esforços na parte financeira têm sido para nos ajudar com esses meios de vida e soluções mais duradouras para os nossos atendidos e, enfim, em geral, né, para todos que fazem parte dessa operação. E é interessante que não falta, como eu venho falando nas outras lives, você pode perguntar, mas com o que a gente pode ajudar? Com tudo. Porque é um público que vem sem nada, chega no Brasil, chega em muitos lugares que não consegue se encaixar ali nos vários abrigos, vão para as ruas, então, questão alimentícia, questão de higiene, todas essas coisas também sempre são bem-vindas ali no projeto para estar direcionando para essas pessoas. Claro que o financeiro sempre é primordial para manter o projeto, para manter os funcionários, tudo isso. Então, não falta o que você doar, né? Então, aqui está passando aqui embaixo o contato telefônico do projeto, o banco, a agência bancária que você pode estar doando também. Então, gente, não falta com o que doar. Pense que é um público que, estamos falando isso antes da pandemia, né? Mais de 1.000 pessoas vêm da Venezuela para o Brasil todos os dias. Então, imagina a quantidade de gente. E como a Jaqueline falou no início também, são pessoas que vêm andando quilômetros e quilômetros e quilômetros, horas e dias de viagem para um futuro melhor, para uma esperança, né, que no país onde saiu não tem mais, não tem para onde fugir, é uma fome e escassez muito grande, como a gente sabe através das notícias sobre a Venezuela. Então, as pessoas vêm para o Brasil esperando é uma esperança, né? Um sentido para a sua vida e para a sua família também. Então, não falta como ajudar essas pessoas também. E pensando nisso, antes da pandemia, quais foram os maiores desafios enfrentados que você aí, como líder, para liderar, está à frente dessa grande equipe? Antes da pandemia, era justamente essa questão de dar suporte para meios de vida, né, para realmente eles darem continuidade, soluções mais duradouras, uma organização de vida melhor para dar dignidade familiar, né. Com a pandemia, esse mesmo desafio se intensificou, né, ficou um desafio ainda maior, porque se alguns estavam buscando algumas coisas, algumas soluções mais, mesmo que pequenas, para essa questão, como, por exemplo, vender água nas praças, e Boa Vista é lindo, gente, tem praças maravilhosas. Então, assim, vender água nas praças, vender um doce, sei lá, aqueles lanchinhos que a gente vê, né, vendendo em praças, alguns já estavam iniciando com isso. Só que quando teve a pandemia, que tiveram que ficar todo mundo em suas casas, eles também tinham ficado nos seus espaços e não podia mais vender. Então, pequena renda que estava conseguindo já não tinha mais, né? E essas pessoas que estavam dentro dos abrigos ainda têm, entre aspas, né? Como eu digo assim, eu não estou dizendo que o abrigo é um ideal, né? Não é realmente ideal para ninguém, mas é aquele suporte básico que a gente consegue dar nesse período. Então, as pessoas que ainda estavam dentro do abrigo têm um lugar para tomar banho, tem comida, tem um espaço para dormir. Quem está em ocupação ou na rua, essa situação se agrava ainda mais,
porque não tinha. Esse ano, a maioria dos atores da Operação Acolhida, né, todas as organizações e as agências e todo mundo, até do governamental, nos concentramos nas ocupações espontâneas, para justamente dar o suporte que a gente estava dando no abrigo para as pessoas que estavam em ocupações espontâneas. E também não são poucas. A gente tinha em torno de 15 ocupações espontâneas. Durante a pandemia, tiveram que algumas serem desocupadas, o que também agravou toda a situação, porque onde vamos colocar essas pessoas, né? Então, um desafio muito grande entre encontrar abrigamento para alguns, e alguns não queriam ir, encontrar, sei lá, alguma forma de interiorização, não sei se vocês conhecem esse programa de interiorização é pela OIM, tem outros atores contribuindo, mas é pela OIM e pela Operação Acolhida, eles migram do nosso estado aqui de Roraima para um outro estado do Brasil que eles tenham mais possibilidade de desenvolvimento, porque Roraima é pequeno, Boa Vista é bem pequenininho, então para o desenvolvimento de todos que chegam aqui, a gente sabe que é utópico, né? Então, assim, para ter essas formas de novas oportunidades. Então, com a pandemia, tínhamos que tentar encontrar esses meios para as pessoas que não estavam em ocupação, e outros, porque estavam conseguindo o auxílio emergencial, conseguiram fazer um aluguel, o que também não sustenta muito, porque eles vão alugar e vão comer o quê, né? Então, aí a gente começou a dar o auxílio para a parte de alimentação, né? Começamos entregando marmita para pessoas que estavam em situação de rua, mas o nosso espaço não comportava fazer mais, porque já estava aumentando o número de pessoas que a gente estava assistindo, e aí não estava dando mais, também não estava dando com relação à aglomeração, né, na frente do projeto, e aí fomos entregar, então, cestas básicas nas ocupações, e para aqueles que foram para aluguéis por causa da desocupação, fomos em cada aluguel para entregar, então, a cesta de comida nesse período, nesse momento. Bacana. E quero mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo, conhecendo juntamente conosco o Projeto Pontes. Gente, é muita informação, é muita coisa que está acontecendo ali e o nosso horário não é muito longo. E fique aí que a gente tem mais novidade para o finalzinho, não perca, que vai ser bem impactante, bem emocionante. E para mostrar bem a fundo mesmo, através de testemunhos, o que tem sido feito aí no Projeto Pontes. Então, a gente tem perguntas também aqui do nosso público, né, do Colégio de Cadetes, do Júnior, lá o Tenente Júnior de Boqueirão. E uma pergunta aqui que o cadete Paulo Cruz está fazendo para você, Jaque, que graus de proteção os instrumentos de direitos humanos concedem aos refugiados e deslocados? Bom, a princípio, como eu já tinha falado, é a proteção básica mesmo, né? Um espaço onde ficar, onde dormir, as 3 alimentações diárias, um espaço para tomar um banho, que às vezes não é o ideal porque são ambientes coletivos, né? E aí começa a ter, dentro dos abrigos também foi colocado os agentes de proteção, porque aí eles podem observar algumas situações que, claro, acaba acontecendo, onde você tem um grupo de pessoas aglomerado com essas, algumas privacidades, né, não sendo respeitadas, pode acontecer algumas situações bem complicadas. Então, também dentro dos abrigos foi colocado, os nossos parceiros que trabalham, que estão responsáveis pelos abrigos, tem uma equipe de proteção, uma equipe de comunidade que liga e conversa com esse pessoal para que haja realmente a questão do advocacy, a questão da militância da comunidade mesmo, em prol de si mesmo, né, em prol desse desenvolvimento comunitário dentro dos abrigos. Fora dos abrigos, pasme, dentro das próprias ocupações, a gente tem liderança, e são lideranças, às vezes, muito fortes, que fazem esse serviço, né, de advocacy, de reorganização. E pensando em um âmbito maior, né, mais nacional e tudo isso, tem a lei de imigração que traz garante bastante proteção e cuidado. Isso a gente não quer dizer que nesse processo e dentro desse meio não haja a questão, infelizmente, né, de que não haja a questão de alguns, até próprios atores, infringindo uma lei, né, de imigrante, ou não garantindo um direito. Infelizmente, isso pode acontecer, mas a própria operação até já monta mecanismo de denúncias e tudo isso para que isso seja feito. Claro, dificuldades, desafios há, mas pensando na questão de outros espaços, ou até outros países que estão recebendo migrantes,
a gente pode dizer que é um orgulho ter esse contexto, essa operação acolhida, trabalhando, então, em prol do migrante. Como eu digo, não quer dizer que seja perfeito. Existe muito desafios ainda, muita coisa a ser reorganizada. Posso dizer para vocês que, como operação acolhida, já conhecemos bastante também, até no diálogo de interagências, e isso tem ajudado justamente nessa proteção mais ampla. As agências da ONU também têm uma presença muito forte, tanto na ajuda do próprio governo local a estar se reorganizando para construir novos equipamentos públicos, né? Construir mais CREAs, mais CRAs, hospitais e outras coisas que possam assistir a população que agora superlotou, né, para um local tão pequeno. Então, eu diria que pelo menos dentro da lei e de uma organização, de uma estrutura, tem sido realmente garantido, pelo menos, os direitos básicos ao migrante que tem chegado ao Brasil por Boa Vista. E aí tem de Boa Vista. Como você falou anteriormente, tem os direitos garantidos, né? Toda a questão de documentação, tudo isso é bem feito, né? Isso. Graças a Deus. E a Eliane também, ela pergunta sobre a questão quando são crianças também, se as crianças elas são encaminhadas para escolas, como que funciona pensando em criança? Isso, dentro desses direitos, porque são muitas coisas, aí fica difícil a gente, às vezes, quando faz uma pergunta é mais fácil, né, porque a gente liga. Sim. Mas, sim, no começo era bem difícil, né, porque a própria educação local não estava preparada, ainda não está, né, estamos em processo, não está preparada para acolher esse migrante, até por causa da barreira da língua, né. E aí, hoje, não, hoje a gente já tem a maioria das crianças ingressas mesmo na escola, que também foi um ganho, porque de um ano para o outro, com a questão da quantidade de criança fora da escola, também justifica-se para que tenha mais verbas e mais políticas públicas e coisas voltadas para a educação e ampliação dessa educação, pensando na migração, né? Então, como eu disse, quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que é perfeito. Nesse caminho, à medida que a gente vai desenvolvendo, tem muita coisa a crescer, tem muita coisa a desenvolver. Você tem os atores da ponta, que às vezes não entendem o processo e acaba infringindo um direito, até que a gente realmente chegue a ele como advocacy para poder tentar garantir esse direito, às vezes tem um dano, né? Mas, enfim, no sentido geral, está tendo essa assistência. Com relação às crianças, a gente tem um desafio muito grande aqui, pensando no geral, que é as crianças que vêm desacompanhadas ou separadas. Talvez vocês já tenham ouvido um pouco sobre isso. As crianças desacompanhadas são as crianças que vêm sem nenhum responsável adulto legal por essa pessoa. As crianças que vêm separadas são crianças que vêm com supostos adultos familiares, como um tio, um primo, que não tem comprovação, às vezes, legal, mas que dizem que é, né, um suposto tio, primo, que está acompanhado de alguém, essa criança. E agora, esse ano, já desde o ano passado vem sendo construído, mas esse ano está mais fortalecido com a Unicef e alguns parceiros implementadores que estão trabalhando com a Unicef, como o Pirilampos, como Visão Mundial, eles já conseguem fazer um acompanhamento dessa criança e até com relação, junto com a DPU, né, e outros órgãos do governo que trabalham nesse sentido, fazer o reconhecimento se realmente é familiar ou não, até para evitar essa questão do tráfico de pessoas também com as crianças, né? O rapto de criança. Então, tem sido também fortalecido com relação ao direito para a criança nesse sentido. E o desafio é grande, então a gente tem lacunas nesse meio, mas a gente luta para fechar essas lacunas dentro desse processo. Bacana. E tem outra pergunta do Júnior que ele fez, a questão se tem um plano piloto para o futuro, se pensa alguma coisa de abertura de um corpo do Exército de Salvação, aqui a pergunta. Como pastor, existe algum plano piloto para implementar uma igreja aí, ao invés do atendimento social, emigrar para o atendimento espiritual também, colocando assim 2 atendimentos em linhas paralelas? Bom, sempre há, né, a possibilidade ou a inclinação para ser assistido dentro do Exército de Salvação nas 2 linhas que nós trabalhamos, tanto a linha social quanto a linha eclesiástica, né? Sempre há, então a gente está aberto a essas possibilidades. Pessoalmente, eu não entendo 2 viés, eu entendo um viés.
porque para mim tudo é espiritual, não necessariamente eu necessito falar, já ia falar uma palavra em espanhol, não necessariamente preciso falar exatamente o Tudo que é o reino, consta. tudo é o reino, né? Isso, exatamente. Então, de uma certa forma, a gente já está exercendo, né, a nossa missão eclesiástica dentro da nossa obra social. É claro que isso, e em local nenhum deveria haver, não diz para uma imposição. Na verdade, a gente não fala, a gente não impõe nada aqui. Nós não somos proselitistas e acredito que todos que fazem parte do Exército da Salvação, principalmente quem é oficial, vai saber que a gente não somos proselitistas, então a gente não impõe a nossa religião para ninguém, mas de uma maneira prática, como o Tiago nos mostra, né, na Bíblia e tantos textos, a própria história de Jesus Cristo, a gente vem, então, demonstrando esse reino, esse amor e contribuindo com isso para todas as pessoas, sem discriminação. Então, acredito que a missão eclesiástica não tem sido negligenciada, ela tem sido complementada, né? Ela trabalha em conjunto com a questão social. Mas pensando em uma estrutura eclesiástica como um corpo, futuramente, com certeza, a gente caminha para isso também, por ser uma das necessidades humanas, né? Então, aos poucos, isso naturalmente vai sendo desenvolvido. Sim, sim. A gente tem muitas perguntas, gostaríamos de poder por todas vocês fazerem todas as perguntas, mas o nosso tempo, né? Mas a gente vamos cumprir o que a gente tem aqui para cumprir, né? E poder estarmos contribuindo aqui com essa live, conhecendo um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso ali em Roraima. E nessa parte eclesiástica, sobre tudo isso, pensando a questão eclesiástica mesmo, o tempo preparatório que a gente tem no Colégio de Cadetes, que a gente aprende muito essa questão de como levar a missão. Claro que tudo isso já faz parte do reino ali, já é o evangelho de Jesus Cristo na prática, mas pensando pastoralmente, como que uma experiência que você tenha vivido nesse tempo que você está aí, algo que você pôde e que impactou até hoje também, claro que muitas coisas vão surgir, que eu acredito que você vai ficar muito tempo aí, está fazendo muito bem esse trabalho, né? Muito parabéns por esse trabalho que você está desenvolvendo aí, liderando essa equipe e nessas várias fontes, né? Porque não é um trabalho só, como a gente pôde ver, são várias atividades que são realizadas aí no Projeto Fontes, mas pensando eclesiasticamente, questão evangélica, digamos, de levar a palavra de Cristo mesmo. Alguma experiência que você tem vivenciado nesse tempo que está aí? Para mim tem sido muito bom ter uma abertura muito boa com os nossos colaboradores, tanto do ano passado quanto desse, e sendo assim que são diferentes, na verdade, né? Esse ano a gente tem praticamente uma equipe nova, alguns poucos que ficaram do ano passado para cá por N questões, e a gente ainda tem o mesmo vínculo, né? Tanto com os que foram, com os que ficaram, e temos uma abertura muito boa para fazer devocionais em equipe juntos, tanto para conversar, alguns me procuram para, por exemplo, aconselhamento e tudo isso, então demonstra mais uma vez o quanto é eficaz a gente, com a prática, com a vida, com o estar junto, demonstrar o amor de Cristo, sem essa imposição e tudo isso. Então, para mim, tem sido muito impactante perceber isso na prática, né? Que esse contato, essa presença, essa vida diária faz uma diferença muito maior do que a estrutura que a gente muitas vezes cria. Então, com os colaboradores, mais do que qualquer outra coisa, né, tem sido muito forte perceber isso, e essa abertura, independente de qual religião eles sejam, cada um deles, e independente de, enfim, de perfil em geral, tem realmente tido uma boa abertura e um bom contato e um bom diálogo nesse sentido. Bacana, bacana. E tudo isso, né, que a gente vem falando, a questão de o reino em si que está sendo pregado na prática, o Exército de Salvação, como a Jaqueline falou, nós não impomos. Ah, você vai ser atendido, mas você precisa aceitar minha religião, meu Deus, o meu. Não, não funciona assim. A gente procura levar a mensagem de Jesus Cristo na prática, ajudando da melhor forma possível que a gente pode, como missão Exército de Salvação, né? E eu tava, antes de começar a live, eu procurei algumas coisas para me familiarizar e eu vi essa revista Rumo aqui, que fala sobre refugiados, né? Que é de 2018 e que faz. Aqui, ó. De 2018 e que
é bem ampla sobre o assunto de questão de refugiados e a quantidade de refugiados que nós recebemos no Brasil é muito gigante. Então, eu louvo a Deus porque nós temos essa abertura como Brasil. Claro que dentro do contexto, gente, tem questão de preconceito. Aqui no Rumo também diz isso, o que o venezuelano, o peruano, o boliviano, quer seja de qual país, sofre quando vem para o seu país, é muito maior do que não só o fato de não ter comida, não ter casa, não ter um trabalho, ter que sair do seu país, de onde você nasceu, para se refugiar em outro lugar. Então, os desafios que eles enfrentam são gigantes, sem contar primeiramente a língua. Eu aproveito esse momento para contar uma experiência rapidinha minha, que quando eu fui para a Argentina, eu não consegui comprar um alho que é ajo. E eu sabia algumas palavras espanholas, então eu tive essa dificuldade. Agora, se a gente parar para imaginar uma pessoa que vem migrante, com todos os problemas na bagagem, com questão de língua que não entende. Então, assim, são gigantescos esses problemas que cada um enfrenta. Então, que nós possamos ter empatia por essas pessoas que chegam todos os dias no Brasil. Claro que tem a questão da pandemia, né? Mas a gente não sei mais ou menos como está acontecendo isso, mas que nós possamos, como brasileiros, como povo receptivo, porque lá fora nós somos conhecidos como esse povo. Então, que você, brasileiro que está nos assistindo, tenha mais empatia por essas pessoas que estão chegando, que chegam sem nada, procurando tudo, procurando um lar, procurando esperança, procurando um alimento, porque, como a gente falou, são horas e horas que eles passam caminhando sem ter água, sem ter comida, para poder chegar num lugar e não sabe o que vai enfrentar. E como sabe que muitos são deslocados, são encaminhados para abrigos, mas tem uma grande maioria também que vive nas ruas, porque não tem como abrigar. Boa Vista tem 17 milhões, 277 e poucos mil habitantes, né? Não é uma grande cidade como São Paulo, não é uma grande cidade como Rio de Janeiro, e recebe e faz tudo o que pode para estar abrigando aquelas pessoas. Então, vocês que conhecem alguém que seja um imigrante, trate com amor, trate com empatia, porque eles têm muito a contribuir também com o nosso Brasil, que é o Brasil dos brasileiros, é o Brasil de um povo que ama estar com as pessoas também, né? Então, você que está nos assistindo, obrigada mais uma vez por sua participação. E antes de fechar, eu gostaria de lembrar de duas coisas, que aqui a gente tem o nosso QR Code, que é de doação, né? Você pode estar com a câmerazinha do seu celular colocando para você estar doando, que nós, como Exército de Salvação, também trabalhamos com a questão de ajuda, campanha nacional, né, de ajuda para o Mali esse ano. Então, você pode estar contribuindo aí com esse QR Code. E também lembrando da nossa cafeteira, né, o sorteio cafeteira, que é o sorteio para missões também, para arrecadar valores, para arrecadar valores para o Esforço Nacional de Missões. Então, se você ainda não colocou seu nome, deixe seu nome aí para fazer o sorteio da cafeteira. Você vai poder estar ajudando e também ganhando uma cafeteira com apenas R$10, né? Mas para fechar com chave de ouro esse momento, eu gostaria de convidar para brilhantar essa tarde, nada mais do que ouvir testemunhos de venezuelanos que tiveram as suas vidas transformadas através do projeto do Exército Salvação. Então, eu gostaria de chamar nesse momento a Isamara para vir compartilhar um pouco da sua história, e fique com a gente, que é uma história que vai te impactar e tenho certeza que vai ser de bênção para as nossas vidas. Vamos lá? A Isamar está bem aqui pertinho de mim, como a gente está usando o mesmo computador, ela vai sentar aqui e vai então compartilhar junto com vocês. Ela fala espanhol, perguntou para mim se podia ser em espanhol. Falei para ela que tranquilo, gente, vocês vão entender, então a gente traduz. Sim, fica tranquila. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, boa tarde, Isamara, seja bem-vinda. Que alegria poder ter você aqui nessa live, onde pessoas do mundo inteiro, de vários lugares do mundo, estão te vendo e você poder compartilhar a transformação de vida que você teve ao chegar no Brasil. Conta um pouquinho para a gente sua história. Obrigada. Bueno, mi historia es que yo vine para acá, para Brasil. Fue difícil la travesía para poder llegar a Boavista, donde me tocó quedarme una noche en un terminal de camiones con mi familia, pensando que aquí en Brasil uno podía conseguir las puertas abiertas en todos lados rápido. Y no es así. A veces venimos con pensamientos errados, equivocados. Bueno, tuve la oportunidad, llegué acá a Brasil, aquí a Boavista, perdón. Y bueno, fue duro.
entré en las carpas que había hablado Jackie, en las carpas de la rodoviaria. Duré un mes, pero no logré estar ahí. Me tocó quedarme en la rúa por 4 meses. Duré 4 meses en la calle con mi hija, con mi familia, pues. Entonces, tuve la oportunidad de conocer este proyecto. Estuve un día entero buscándolo hasta que lo conseguí. Y bueno, ellos me invitaron a que viniera a conocer el proyecto Ponte, Ejército de Salvación. Bueno, yo no vine el otro día, pero pues a la final vine, volví y llegué. Entonces, bueno, fue donde empecé a conocer a las personas que trabajaban acá. Fue una bienvenida prácticamente, un recibimiento diferente a los cuales uno recibió. Me dieron apoyo, nos dieron apoyo, donde me alegré mucho porque podía tomar baño aquí, podía comer, y bueno, no tanto yo, sino mi hija, que era lo más importante. Entonces, bueno, estuve un tiempo viniendo para acá, recibí atención acá, o sea, fui atendida, me ayudaron, la verdad me ayudaron muchísimo a superar muchas cosas que me venía trayendo más, pues problemas, pues. Entonces, bueno, hasta que un día me tomó la sorpresa de que ellos me dijeron que nos iban a encaminar y nos encaminaron para un abrigo. Y ahí entré y conocí, seguí viniendo para acá, ellos participaba en las palestras que siempre hacían, en los cursos, las manualidades y todo lo que ellos hacían, uno siempre estaba ahí, pendiente de todo para aprender, porque la idea de venir acá a Brasil es aprender para tener nuevas oportunidades. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de participar acá en este proyecto por una vaga. Cuando me dijeron, salí corriendo a meter mi currículum y bueno, no contaba de verdad que me fueran a llamar, pero bueno, me llamaron. Fue de maravilla, de verdad que fue de maravilla porque no lo esperaba. Bueno, luché para quedarme aquí y aquí estoy, para ayudar a los demás también, a mis compañeros, a mi gente también que están en la calle, que están en muchos lados, que no conocen la realidad de aquí de Brasil, porque estando en la calle es donde uno aprende cómo es la situación acá en Brasil. Entonces, bueno, esa es mi mayor alegría, poder brindarle un apoyo a ellos también acá, de cualquier forma. Y bueno, agradecida con todas las personas que conocí en este proyecto y que sigo conociendo porque a diario uno va conociendo otras personas. Y agradecida también con Jackie. Jackie es una persona excelente, fenomenal, un buen ser humano. Y bueno, esa es mi historia. Hay mucho más, pero si yo puedo contar, voy a llorar. Entonces, mejor no. História, sim. Só para algumas, por ela estar falando espanhol, porque ela é venezuelana, né? Pouco tempo no Brasil. Mas um resumo, ela veio da Venezuela de carona, muitas vezes andando, e veio para o Brasil e ficou 4 meses morando na rua, né? 4 meses até entrar no contato com o projeto do Exército de Salvação, onde hoje ela trabalha no projeto do Exército de Salvação. E eu gostaria que você compartilhasse hoje, como você veio totalmente sem esperança, não sabendo que veio com esperança, né, de que dias melhores viriam, mas sem muitas coisas, 4 meses morando na rua, dormindo na rua. Hoje, como você se encontra? Hoy en día me siento tranquila. Me siento tranquila no tanto por mí, sino porque sé que la niña, mi hija, pues tiene un hogar donde dormir, sé que tiene donde bañarse, cómo comer y que le dio la oportunidad de estudiar aquí. ¿Ves? Entonces, eso para mí es lo mejor y la verdad estoy tranquila, contenta porque estoy trabajando y así puedo ayudar a mi familia que está en Venezuela también pasando por duras situaciones. Entonces, para mí es confortable. Sim. Sobre todo pertenecer a este grupo. Em breve palavras, o que você diria para um imigrante no Brasil que pensa em vir como imigrante? Em breves palavras. Que le diga unas palabras
a los migrantes. ¿Eh? Sim, para alguém que, que está na mesma situação que você, que mensagem Fala espanhol. Ah, Bueno, é que Esteban está falando para falar em espanhol. Não, meu público ya, é em português, ela também entende, né? Então, que ya, palavra de incentivo você pode dar para alguém que se encontra na mesma situação que você estava? No, pues lo que les puedo decir, les puedo aconsejar es que no se rindan, que sigan luchando por lo que vinieron acá a Brasil, que confíen en Dios porque Dios es grande, es maravilloso y le da la oportunidad a uno en el momento justo que uno necesita. También les aconsejo que se ayuden unos con otros para así poder llegar lejos, porque en eso estamos, si nos ayudamos todos, todos podemos llegar a donde queremos. Ese es mi consejo. Y que Dios los bendiga a todos. Muito obrigada, Isamar, que Deus te abençoe. Fico muito feliz de te conhecer, né? E que tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer ainda na sua vida e continuar acreditando, né? Eu fico muito feliz de você ter chegado até o Exército de Salvação e ter sua vida também transformada através do programa, tá? Deus te abençoe. Amén. Então, eu gostaria de chamar a Nicole para que possa vir também nos conhecer e falar um pouquinho da sua história. Tchauzinho! São testemunhos de mudanças de vidas de venezuelanos que vieram para o Brasil, deixaram a Venezuela com esperança de futuro melhor no Brasil. Então, boa tarde, Nicole, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom te conhecer. Então, gostaria que você contasse um pouquinho de você, da sua família e como você se encontra hoje depois de ter entrado no programa do Exército Salvação, o Projeto Pontes. Tá bom. Boa tarde, como falou, meu nome é Nicole. Eu vim aqui no Brasil com a Isamar, que falou agora, e também com a minha mãe. Al principio fue muy difícil, fue diferente. A pesar de nós morar com muitas carências na Venezuela, o Brasil foi distinto. Outro idioma, outras costumes. E saber que estamos em um país donde no somos bienvenidos por todas las personas, donde muchas personas nos discriminan, tanto por cosas que no son reales como por cosas que venezolanos que llegaron antes que nosotros hicieron mal. Hay muchas personas juzgándonos por eso, aunque todos no somos iguales. Mas todo eso cambió cuando llegamos aquí a este proyecto. Puedo decir que fue el único sitio de Brasil al que llegué como moradora de la Rúa, donde me recibieron sin importarles cómo estaba vestida, sin importarles que estaba sucia, sin importarles quién era yo, sino siempre con el interés de ayudarme. Y la verdad, eso fue muy maravilloso. Creo que es. E como que você se encontra hoje? E que mensagem você deixaria para alguém que se encontra numa situação que você estava antes? Eu estou muito feliz, estou muito agradecida, estou tranquila. Y si le podría decir algo a los migrantes es, apoyando un poco lo que dijo Isamar, que no perdamos la hermandad y que no perdamos la fe. Porque con la ayuda de Dios y ayudándonos unos a los otros, vamos a lograr todo lo que esperamos. Ah, que bom, que bom. Eu peço, em nome de vários brasileiros, desculpas por todo o preconceito que vocês sofreram e provavelmente sofrerão, né? Mas eu fico feliz que você está feliz hoje, está com uma vida transformada, né? E acreditamos que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida e, como você falou, jamais perder a fé, né? E você não perdeu a fé e hoje se encontra bem. Eu fico muito feliz de você ter conseguido chegar ao Projeto Pontes e a gente, Exército de Salvação, ter procurado melhorar a sua vida, dando esperança de dias melhores. Então, que Deus possa te abençoar, você junto com a sua família e também, claro, que o nosso carinho para todos os venezuelanos aí também
que chegam todos os dias no Brasil. Deus te abençoe. Obrigada pelo seu depoimento, obrigada pelo seu testemunho e um abraço. Obrigada a você. Temos mais uma, Williana, que também estará compartilhando com a gente. Diana, por favor. Boa tarde. Oi, boa tarde. Conta para nós um pouquinho da sua história, como você chegou no Brasil. Bom, primeiro eu quisiera cumprimentar a todos que estão ouvindo. É um prazer realmente para mim poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E bom, como já você disse, meu nome é Williana, eu tenho 30 anos, tenho 2 crianças, uma de 2 anos, outra de 5. Eu cheguei aqui há 2 anos já. Minha filha nasceu aqui. Eu cheguei quando faltavam poucos dias para ela nascer. Eu conheci o projeto Pontes no início do nascimento da minha filha, certo? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco como era o trabalho que eles estavam realizando no início aqui em Boa Vista. Gostei muito. Também porque na Venezuela eu tive a oportunidade de estudar assistente social e eu gostei sempre dessa parte social, do trabalho com as pessoas. Então, eu me identifiquei um pouco com isso. Aí eu consegui conhecer um pouco nos primeiros 6 meses, dos primeiros 6 meses de minha filha. Eu conheci um pouco as atividades, os projetos, os objetivos que tinha o projeto ou a instituição para com as pessoas migrantes em específico, né? Posteriormente, quando iniciou a casa, eu tive a oportunidade de participar nas entrevistas. Foi uma surpresa para mim, realmente, considerando que eu era madre solteira com 2 crianças pequenas, sem apoio nenhum aqui em Boa Vista. Então, eu cheguei com muitos sonhos e esperanças. No início, para mim, pareceu bem difícil e a possibilidade de voltar era a que estava mais perto para mim. Porque era difícil para achar um emprego, ia ser difícil para mim tudo. Além de não entender nada, era uma língua totalmente diferente, a cultura diferente, eu não veia muitas possibilidades. Então, no momento que eu consigo passar nessa entrevista e trabalhar nessa instituição, realmente mudou muito tudo. Tanto porque é uma oportunidade nova para dar o sustento para meus filhos em um país diferente, sozinha. O apoio que eu recebi aqui, tanto antes de entrar a trabalhar aqui, como após disso, realmente ajudou muito. E hoje eu posso dizer que isso tem tido um impacto tanto no meu desenvolvimento como no dos meus filhos aqui neste país. Eu sempre digo, o que uma pessoa que não conhece você, acreditem em que você pode, faz uma diferença. Sim. Quando a gente vem eu como migrante falando, quando a gente sai do seu país, nos primeiros tempos, até hoje eu posso dizer que eu tenho 2 anos morando aqui, o duelo migratório continua estando, a saudade de nosso país, de nossas famílias, de nossos amigos e de tudo continua estando presente. A gente tem um sonho de voltar um dia, certo? Então, ser bem acolhido por outras pessoas é maravilhoso. Hoje faz uma diferença na nossa realidade. E posso dizer realmente que me tem dado muitas ferramentas para poder acolher outras pessoas da mesma forma que eu fui acolhida. Hoje, aqui no Projeto Pontes, eu sou educadora social, já tenho 1 ano e 7 meses desde que iniciou a casa. Minha função principal é a triagem. Eu sou a porta de entrada, junto com outra colega, das pessoas que chegam aqui. Então, nossa realidade é muito cambiante, é diferente dia a dia. A gente faz essa primeira escuta com as pessoas e acaba tendo muitas informações, certo? E que são muito valiosas, histórias todas igual importantes, significativas, e conseguimos ter esse sentimento como de irmão, certo, por ser venezuelano, mas também por essa oportunidade que Deus nos dá hoje,
de conseguir dar essa primeira porta de amor para as pessoas. Vem que diz a Isamar e a Nicole, não todo mundo conseguiu receber bem os venezuelanos por algumas situações específicas. Fazer a diferença só com uma palavra para receber uma pessoa, para escutar, para dar um copo de água, pode mudar muita coisa naquele momento e na vida dessa pessoa. Então, no tempo que eu tenho aqui, eu posso dizer que cada ação que a gente tem até hoje tem dado um significado importante na vida de cada pessoa que tem passado aqui. Falando de resiliência, de sonhos, de esperanças, de projetos de vida. Hoje nós temos muitas pessoas que têm conseguido se inserir no mercado laboral, que têm participado aqui em atividades coletivas, que chegam só querendo compartilhar e acabam recebendo apoios maiores, participando em oficinas, aprendendo um pouco a língua, que acaba sendo nossa primeira dificuldade. Então, conhecendo informações de redes, para as pessoas conseguirem entender como dizer, a cidade, né, que acaba sendo muito diferente ao nosso país. Então, a gente, para ter acesso a alguns serviços, a gente acaba não conhecendo e não tendo como garantir o direito se não conhece. Então, a gente tenta, no nosso dia a dia, facilitar ferramentas em nosso trabalho para as pessoas conseguirem aprender a caminhar sozinha. Nós não temos esse objetivo de só ajudar a pessoa com algumas coisas, sino também dar ferramentas, informações que possam elas continuar caminhando futuramente. Bacana, bacana. Muito feliz por te conhecer e saber dessa linda história que veio da Venezuela buscando um futuro melhor e hoje, como funcionária do projeto Fontes, né, eu acho que tem sido maravilhoso para você uma mudança de vida completa, né? Então nós ficamos felizes por essa oportunidade de poder, como assistida no início, né, usuária, e agora como profissional que faz parte dessa equipe. Então que Deus te abençoe. E eu acho que faz toda a diferença quando o venezuelano chega e se depara com uma pessoa que vai te atender e que é venezuelano também, né? Então acho que isso faz a diferença e tipo, ela vai me entender, né? Porque ela também é venezuelana, ela também é imigrante, ela também passou pelo mesmo que eu, então acho que isso é fundamental e é lindo de ver, né? Então que Deus te abençoe, obrigada pelo seu testemunho, obrigada pela sua história e desejamos que Deus te abençoe muito e obrigada mais uma vez. E ficamos felizes de ver sua vida transformada através do projeto Pontes. Deus te abençoe. Amém. Igualmente, obrigada. Para que nós possamos fechar. Tá. Bom, espero que... Tá, que eu acho que você se depara com isso todos os dias, né? Com certeza, de várias histórias totalmente diferentes de cada um deles. Então, meu desejo é cada dia que Deus te abençoe, te cubra de toda sabedoria, de todo amor. Nem precisa tanto, porque você já é amor mesmo, já transmite o amor, né? Tem isso, ao abrir a sua boca para falar sobre esse projeto que se tornou sua cara, né? O Brasil inteiro conhece através disso, através de você. Então, o que nós desejamos é que Deus continue te abençoando, porque não é fácil você estar sozinha, digamos assim, né? Longe realmente da família, de colegas oficiais também, né? Aqui eu tenho o Rio de Janeiro e tem vários colegas, então a gente vai, conversa. Você está na região do Norte sozinha, assim, sem ter um colega próximo, a não ser quando vai um ou outro, né? Te dar um apoio, mas que você possa cada dia se sentir fortalecida, porque esse trabalho não tem preço, né? O trabalho que nós fazemos como oficiais do Exército de Salvação não tem preço, e que Deus possa continuar te abençoando, te guardando. Ficamos felizes de saber que você está bem. Para quem não sabe, a Jaqueline, ela contraiu, né, o Covid, mas passou muito bem, graças a Deus, está aí muito bem hoje para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. E ficamos muito felizes de ver e conhecer o projeto ao fundo como está sendo feito aí em Roraima. Então, considerações finais suas? Muito obrigada a todos por nos ouvir, por compartilhar um pouquinho conosco desse sonho realizado, na verdade. A gente vivenciar tudo isso aqui acaba sendo nossa missão de vida. Eu tenho uma história muito pessoal também com tudo isso, porque desde criança, né, eu sempre tive um sonho muito grande de contribuir com a história de vida das pessoas, e esse projeto me dá essa oportunidade. Então, ouvir as meninas, eu confesso para vocês que é muito emocionante, é bem difícil mesmo depois falar depois disso, né? E ele que fez isso comigo.
porque eu tenho uma dimensão maior do que vocês dessas histórias. Então, vivenciar tudo isso em um pouco tempo tem que ter uma resiliência muito grande para continuar com a emoção em alta, né? Mas pronto, a gente tenta. Então, muito obrigada a todos. Eu me coloco à disposição. Eu sei que teve bastante pergunta, estava lendo algumas aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu me coloco à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, fazer perguntas, eu respondo. Se eu não responder na hora, porque a gente trabalha aqui muito com o WhatsApp, então, às vezes, vai ficando coisas meio que para trás durante o dia. Eu só vou ver de noite, quando eu chego em casa, estou deitada, não sei o que. Então, por favor, me perdoem, não é por negligência, porque realmente chega muita coisa pelo WhatsApp no dia a dia e fica difícil dar atenção a todos naquele momento. Mas prometo para vocês que em algum momento eu vou responder e eu vou sanar pelo menos aquilo que está dentro do meu alcance, a sua dúvida. O que não, eu posso tentar até pesquisar para poder te informar. Então, me coloco à disposição se vocês quiserem realmente conhecer um pouco mais, fazer perguntas e tudo isso. Tá bom? E obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por participar, e a gente pôde ver através da história desse trabalho o amor de Jesus na prática, literalmente, né? Através de um imigrante que chega no Brasil e é recebido no Projeto Pontes com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda essa atenção. Nós somos o Exército Salvação e o Projeto Pontes representa muito bem, né, o que nós somos, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa grande missão do Exército de Salvação. Então, eu tenho que te agradecer. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que a sua demanda... Gente, pandemia para a Jaqueline, a gente sabe que não teve muito, porque o trabalho não parou, né? O trabalho não para. Então, ela na linha de frente ali com os venezuelanos, e a gente pôde ver que é um trabalho maravilhoso. E peço para você que está nos assistindo a cobri-la em nossas orações, né? Estamos incluindo, porque ela necessita, sim, de apoio, de capacidade, de força, de ânimo. E como ela falou, a emoção passou por uma, vai para o próximo. Enxuga as lágrimas, vai para o próximo. Porque a gente é ser humano e a gente sente, tem essa empatia de sentir a dor do outro também, como servos do Senhor Jesus Cristo. E eu fico muito feliz por isso. Só antes de fecharmos, gostaria de dar alguns recadinhos importantes. Semana que vem, nós estamos fechando essa primeira temporada de Conhecendo os Projetos do Exército Salvação, e vamos para o primeiro episódio. De lá, saindo de Roraima, nós vamos para a região sul do Brasil, conhecer ali o Projeto João de Paula, com a Capitã Paula. Então, um trabalho maravilhoso também, que ali também tem imigrantes, que ela tem feito. Então, espero você nesse mesmo lugar, às 15h, se Deus quiser, que o programa vai dar tudo certo, internet, né, como tem sido até agora. Mas obrigada pela sua participação, pelas perguntas. Como a Jaqueline falou, a gente não deu tempo de responder tudo, mas faremos o possível para responder. E se você quer diretamente com ela já deu esse aval, pode procurá-la. Talvez não na mesma hora, mas ela irá responder também, porque é muita coisa. Mas obrigada pelo seu apoio. Eu sempre falo que você pode ser um apoiador compartilhando essa live, porque essa live pode chegar em vários lugares do mundo e pessoas podem ser abençoadas também e ajudadas também por doações. O Exército Salvação vive de doações. Nós vivemos em doações não para nós mesmos, mas sempre visando ajudar o próximo. Uma coisa importante, o sorteio da cafeteira, não esqueça, é para o Projeto de Missões 2020. Coloque lá o seu nome, se você não colocou ainda, que eu te procuro. R$10 o sorteio, que vai estar sendo feito em 18 de setembro, para fecharmos a campanha de missões 2019 aqui do Corpo de São Gonçalo. Outra coisa também, aqui o pessoal pediu minha caneca, gente. Gostei tanto de tudo isso que a gente está fazendo, que eu pedi uma caneca, porque alguém falou assim: tira essa garrafa, né? Não gostaram da minha garrafa da semana passada? Então, peraí, a gente vai dar um jeito. Eu mandei personalizar uma caneca, conhecendo os projetos, que vai ficar guardado nos nossos corações. E a gente vai viajar muito ainda pelo Brasil todo, conhecendo os projetos do Exército de Salvação. Então, lembrando, semana que vem estaremos aqui de volta. Obrigada, Jaque, mais uma vez. Que Deus abençoe. Um bom final de semana para você e para o pessoal aí. As meninas, obrigada pelos testemunhos, por poder disponibilizar e estar aí contando para nós essa linda história. E também não posso deixar de agradecer, que eu tenho esquecido nesses últimos episódios, de agradecer ao meu esposo, o Esteban, porque isso tudo, assim, eu sou a cara do projeto,
mas ele é o bastidor. Então, tudo isso aqui, esse programa maravilhoso, os cartazes de propaganda, essa caneca aqui, personal, tudo é ele, gente. Então, as ideias, tudo vem por parte dele. Então, não posso deixar de agradecer o meu braço direito, que anda do meu lado todo o tempo, e eu sou muito feliz por isso, e podemos estar juntos, contribuindo para o reino de Deus, porque tudo que nós fazemos aqui é visando o reino de Deus. Então, que Deus te abençoe, uma boa tarde aí e um bom final de semana. Tchauzinho, gente. Tchau para vocês, muito obrigada. Tchau, bom fim de semana. Obrigada a todo mundo que... Bless his name, he sets me free. Bless his name, he sets me free. And oh, the blood, the precious blood, I am trusting in the cleansing flood. Bless his name, he sets me free. Bless his name, he sets me free. And I know my sins are wide.